Olá, seja bem-vindo ao canal Box Aberto. Dê seu like, curta, compartilhe, distribua para seus amigos, para seus familiares, mande para eles também, que assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e repassa para outras pessoas. Aqui a gente fala do esporte a motor em geral. Bom, um fim de semana bem interessante, algumas corridas aconteceram. A gente vai aqui comentar tudo que aconteceu. Vamos começar pela MotoGP. Pecco Bagnaia ganhou mais uma corrida, assume a liderança do campeonato. A corrida foi na Áustria, de fato que ia ser na Itália, não, era na Áustria. Teve alguns acidentes nessa corrida, a pista de alta, para as motos. A Fórmula 1 já é meio que de alta, né? E na MotoGP ainda nem se fala, ainda colocaram uma chicane ali, onde tem aquela reta longa, lá na Áustria. Mesmo assim, é uma pista bem rápida para o motociclismo. E Pecco Bagnaia da Ducati assume a liderança do campeonato nessa reta final do campeonato da MotoGP. MotoGP teve alguns anúncios, né? Como eu falei, o Franco Morbidelli vai correr na equipe de Valentino Rossi, foi um dos anúncios mais importantes no fim de semana. MotoGP que correu na Áustria nesse fim de semana. Stock Car. O evento em si foi muito bom, as corridas nem tanto. Tanto a sprint quanto a corrida principal. Corrida sprint vencida por Thiago Camilo, que largou, não cometeu nenhum erro, fez uma estratégia bem tranquila e ganhou a corrida. E foi inclusive a vitória de número 40 na carreira dele na Stock Car. O que foi surpreendente nesse fim de semana foi que a maioria dos pilotos que estão disputando o campeonato, disputando a liderança do campeonato, tiveram grandes problemas. Júlio Campos, Gabriel Casagrande, por exemplo, tiveram fim de semana terríveis. O Júlio Campos, então, fez pouquíssimos pontos. O Casagrande ainda conseguiu salvar alguns pontos, porque devido a um furo de pneu no classificatório, e o classificatório foi um formato diferente, ele não teve a possibilidade de continuar, largou em penúltimo e ainda fez alguns pontos na corrida 1, na corrida sprint e na corrida principal, ainda chegou em 13º, tirou, vamos dizer assim, tirou o prejuízo que ele teve, né? Diminuiu o prejuízo que ele teve. O Júlio Campos já teve um fim de semana muito, muito ruim, muitos problemas, poucos pontos, perdeu a liderança do campeonato. E a corrida principal foi vencida por Felipe Batista depois de uma ultrapassagem fantástica sobre o Daniel Serra no início da prova ainda. Isso meio que definiu a prova, né? O Silvio Piquet foi segundo e Cacá Bueno, depois de um longo e tenebroso inverno, conseguiu aí um pódio, terceiro lugar. Ele estava bem o fim de semana todo, trocou o chassi do seu carro, pegou o chassi que era do Marcos Gomes, quando o Marcos Gomes fez aquela corrida em São Paulo que marcou a pole, e o carro está fazendo alguma diferença. O Cacá Bueno chegou em terceiro lugar, teve um bom fim de semana, fez bons pontos. Destaque também para o Arthur Leist, que teve um fim de semana bem interessante, pontuou bastante, teve um fim de semana bem rápido, andou bem rápido durante o evento no Mineirão. Corrida de rua para carro de turismo é complicada. Já para a Fórmula já é complicado. Você imagina para carro de turismo, um carro grande como é Stock Car. O circuito era bem interessante, tá? Não era um circuito chato. Um circuito tinha umas curvas bem interessantes. Eu não gosto de chicane, eu acho que a chicane é porque tem que segurar a velocidade, depois dar uma pancada feia lá, a coisa fica complicada. Mas o circuito é interessante, teve algumas disputas. Eu acho que a direção de prova errou na questão da bandeira amarela. Poderia ter colocado vermelha logo, para resolver o problema logo, para ter mais corrida. Teve a corrida principal, houve poucos lances. Comparado às outras corridas, teve bem menos corrida em ação. Teve muito safety car. Então, nesse ponto, eu acho que a direção de prova errou. Deveria ter colocado a bandeira vermelha anteriormente. Mas é o que aconteceu. Tem algumas coisas a melhorar para o próximo ano, caso tenha novamente a corrida em BH, mas
O evento em si foi muito bom, bem organizado, muito público. O público notou o circuito Toninho da Mata em volta do Mineirão. Foi bem legal para estocar. Próxima etapa da Stock Car é no Velopark. Teve IndyCar. Que corrida da IndyCar? A Fórmula Indy ela não decepciona. Olha, esse ano a Indy não teve uma corrida que fosse assim, que corrida chata. Não, todas as corridas esse ano foram pelo menos competitivas, pelo menos bem competitivas ou muito emocionantes. E Joseph Newgarden copiando Danny Sullivan quando Danny Sullivan ganhou a Indy 500 de 85, rodando em 360 graus, voltou para a corrida, trocou pneu e ainda ganhou a corrida. Ele rodou em frente a Mario Andretti na época. E o Newgarden no início da prova ele rodou, ficou lá para trás, voltou numa estratégia bem ousada da Penske, inclusive conseguiu vencer. Parece que Newgarden realmente é o rei dos ovais na Indy nessa fase. Quem se lembra de Rick Mears? Rick Mears era o grande rei dos ovais, para quem é das antigas, né? Rick Mears, ele dominava os ovais. E agora o Joseph Newgarden, vai pegando esse título aí de rei dos ovais. Tá fazendo corridas muito fortes em ovais. O Newgarden venceu, teve uma polêmica da relargada, o Newgarden deu uma segurada, o pessoal acabou atingindo o Power, e o Power abandonou, e o Power não ficou muito satisfeito com o Newgarden, deve ter tido alguma discussão aí na Penske. Destaque para o Alex Palou, que devido a uma punição por troca de motor, largou lá do fundo e chegou em quarto lugar. Palou está caminhando bem para o título, já que Pat Ward, um de seus adversários diretos, teve problemas na corrida e abandonou. Will Power abandonou, então está caminhando para o Alex Palou levar o tricampeonato da IndyCar. Então, próxima corrida já é fim de semana em Portland. Vamos ver o que vai dar, mas pelo jeito o Palou vai para o seu tricampeonato na IndyCar. E teve o Caio Collet na Indy Next nesse fim de semana, que não teve um bom fim de semana, estava largando em terceiro e no toque com a Jamie Chadwick, que é piloto da Andretti, um toque, os dois abandonaram. Foi ruim pro Collet, ele perdeu alguns pontos importantes, mas a corrida é assim, né? Não adianta, é o que acontece e paciência. Teve Turismo 1.4, Gaúcho de Turismo 1.4 lá em Guaporé. Corrida muito acidentada. Teve muitos acidentes, principalmente na segunda e quarta baterias. Destaque para a dupla João Cardoso Neto Guilherme Pozzi, na categoria B, ganharam as 4 baterias, deram um passo gigantesco para o título da categoria B no Gaúcho de 1.4. Dudu Fuentes também, um destaque positivo, fez ótimos pontos para o campeonato, ganhou 2 baterias. Thiago Takagi ganhou uma das baterias também. E a última prova acabou sendo encerrada anteriormente, com apenas 5 minutos de prova, após uma batida muito séria na entrada da reta ali em Guaporé, no muro de entrada de boxe, uma batida muito forte. 2 carros bateram, inclusive tem até a filmagem, deu até PT. O carro por dentro ficou todo destruído, praticamente não aproveita nada do carro. Os pilotos saíram dos carros, felizmente não ocorreu nada de mais sério, não se machucaram com gravidade. Escoriações, coisa que não tem jeito, acontece. Na segunda bateria teve um lance de um dos carros baterem num outro carro que estava parado de um lado da pista. Que o piloto também machucou, nada de grave, mas o carro não teve mais condições de disputar a prova. A próxima etapa da Turismo.4, o Gaúcho.4, é no dias 20, 21 e 22, na mesma data nossa aqui do Goiânia de 1.4, mas vai lá em Tarumã, junto com a Fórmula Truck, inclusive. Mas que bom que os pilotos não tiveram mais nada sério, porque os acidentes foram muito fortes mesmo.
Graças a Deus, nada de mais sério, apenas danos materiais nos carros. E a NASCAR estava tendo a corrida ontem em Michigan e devido à chuva acabou a corrida sendo abortada no meio da prova. Então a corrida vai continuar hoje a partir das 11 da manhã, horário local, em torno de acho que meio-dia aqui, ou um pouco antes, 10 da manhã, alguma coisa do tipo aqui no Brasil. Beleza? Esse foi o fim de semana de provas. Esse fim de semana volta a Fórmula 1. Tem indicar a Fórmula 1 na Holanda, indicar no circuito de Portland, Turismo Nacional no Velocitar, mais um evento da Turismo Nacional, e tem também Mercedes Cup lá no Velocitar junto também. É isso, esse foi o fim de semana de provas. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus.